Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Leia aqui comigo. Mais uma vez. Seja ousado. Presta atenção, tem uma mensagem forte para nós. Deus quer realizar coisas poderosas, quer mudar situações, mas a mensagem tem que entrar, o Espírito tem que entrar. Eu vou dizer uma coisa, vou te ensinar uma coisa hoje muito séria, muito importante. Você pode ser um especialista em promessas, mas não ser um cumpridor de princípios. Promessas sem princípios não se cumprem. Ponto. Vou falar bastante sobre isso, tá? Nós vamos falar muitas coisas. É importante nós sabermos, conhecermos promessas, sim, mas promessas sem cumprimento de princípios não se cumprem. É uma quebra de aliança, é uma quebra de princípios. E é importante, presta atenção, porque a mensagem, quando ela sai do altar, ela sai com um propósito. Ela sai com um propósito de prosperar na tua vida. Esse é o propósito. Vamos lá, mais uma vez, diga comigo, seja ousado. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria? Se fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria se tivesse 10 vezes mais coragem? O que você faria? O que você faria? Pensa aí, por favor. Vou projetar para você aqui. Diga comigo, os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Diga, mas o justo é intrépido, como os ímpios fogem mesmo não tendo ninguém atrás. O ímpio foge embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Nós não podemos conquistar o que nos recusamos a enfrentar. Diga, eu não posso conquistar aquilo que eu me recuso a enfrentar. Como é que eu vou conquistar o que eu não tenho coragem para enfrentar? As últimas palavras de Davi para Salomão, seu filho, foram: tenha coragem, diga comigo, e seja homem. Olha a palavra, tenha coragem e seja homem. Foram as últimas palavras de um pai para um filho. Tenha coragem, rapaz, seja homem. Você sabe que coragem, como medo, é um espírito. Sabe disso ou não? Sim ou não? Tem o espírito da coragem e o espírito do medo. Mas o espírito do medo, da covardia, não foi dado por Deus. 2 Timóteo 1,7 fala sobre isso. Que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de força, de coragem. Você toma decisões mais por coragem ou por medo? Ou o medo te paralisa? Uma pergunta que eu faço a você. Se você não fizer algo novo, não vai viver algo novo. Nunca esqueça disso. Diga comigo, se eu não fizer algo novo, eu não vou viver algo novo. Atos 4:29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem, diga comigo, com toda a ousadia, a tua palavra. Concede ao teu servo. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente.
ousadia, corajosamente, ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Diga comigo, depois de orarem, que oração foi feita? Concede aos teus servos ousadia. Concede aos teus servos coragem. Quando essa oração foi feita, havia uma ameaça. Ameaça, inclusive pena de morte. E aí, os discípulos fazem essa oração corajosa. Quando eles fizeram essa oração, diga comigo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Quer dizer, depois daquela oração, tremeu aquele lugar, e o Espírito tomou aqueles homens, e eles corajosamente cumpriram com o seu propósito, cumpriram com a sua missão. Espírito de coragem. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Diga comigo, vendo a fé que eles tinham. O que está escrito? Estou repetindo aqui o que eu falei para você. Se você não participar, você vem passear na igreja. Tá bom? Preste atenção no que eu estou dizendo. Só tem uma coisa que você tem que pegar aqui dentro. História por história você estuda sozinho. E mesmo assim, se você estudar sozinho, se você não pegar o Espírito, você está perdendo seu tempo. A vida é Espírito, querido. A vida é Espírito. Quando eu paro para dar esse sermão, eu paro por amor. Não joga fora a tua vida. A vida não é para fraco. Você sabe disso. Fraco padece. E forte não é o que estufa o peitinho e quer brigar com todo mundo. Forte é o que enfrenta o que precisa enfrentar, inclusive a si mesmo. Seu orgulho, sua arrogância, seus temores, seus complexos. É destravar aquilo que o diabo ainda tem controle e continua tendo total controle sobre a tua vida. A gente entra na igreja para ser liberto. Se eu não quiser ser liberto, acabei de citar aqui. Judas andou com Jesus 3 anos, foi discípulo de Jesus, fez imersão com Jesus. E mudou o quê? Nada. O Espírito continuou o mesmo. O mesmo Espírito. E terminou como? Morreu, derrotado, fracassado. E Tomé? O que mudou na vida dele? Alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Fé é uma decisão. E mudança também. Mudança também. Eu quero mudar. Eu quero crescer. Tem tanta gente vencendo. Tem tanta gente dando a volta por cima. Tem tanta gente vivendo uma vida poderosa. Eu quero vencer. Eu quero sair de onde eu estou. Para de mentir para você. Para de contar historinha que não funciona, nem você acredita nela. Para de mentir. Seja realista. É igual esses dias, alguém disse assim, eu não ligo para dinheiro. A mulher falou, mas eu ligo. Eu não me importo, não ligo. Uma mulher falou assim, eu me importo. Eu quero dar o melhor para meus filhos. Então, peraí, tem algo errado, não tem? Sim ou não? Então tem um passivo, um acomodado e alguém que tem projeto e sonho. Aí começam os conflitos. Porque o que de repente para o homem está aí, tá bom, eu não ligo para as coisas, isso tem outro nome.
tem outro nome. E aí é onde começam os problemas. Começa porque todo mundo quer dar uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor para a família. Não seria normal se não quisesse. Estou certo ou errado? Não seria normal se não quisesse. Todo mundo quer dar uma condição melhor para a família. Todo mundo quer. Todo pai gostaria de poder dar o melhor para o seu filho, o marido dá para a esposa, pelo menos eu penso assim, né? Esse para mim é o natural. O anormal, e hoje nós vamos falar muito sobre isso, né? Espera aí, se eu quero viver resultados incomuns, primeira coisa, e as minhas atitudes? São comuns? Ou eu vou começar a ter atitudes incomuns? Diga comigo, vendo a fé que eles tinham. Vendo ou ouvindo? Mas como é que ele viu? O senhor está vendo a fé que eu tenho pelo que eu falo. Não está vendo não, ele está vendo pelas suas atitudes. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, porque o pecado deixa o cara paralisado? Ok? Ok? Sim ou não? Sim. Pecado deixa o cara aí paralisado, paralítico na vida, paralítico na fé. Ou levante-se, pega a sua maca e ande. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, diga comigo, nunca vimos nada igual. Então, pessoas corajosas, elas se recusam a deixar que o medo lhes diga o que elas devem fazer. É assim que agem pessoas corajosas. Deus não espera que você espere de forma passiva o que sonha e deseja, mas que dê passos corajosos de fé. A palavra que você leu comigo foi vendo a fé que eles tinham, a fé deles. O Senhor não viu somente, o Senhor viu, Ele não ouviu, Ele viu a fé deles. Diga comigo, Deus responde fé. Outro dia eu fiz uma pergunta, essa pergunta, né? O texto diz o seguinte, em Gênesis 25, que Abraão deixou tudo, diga comigo, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, seu filho. Deixou tudo o que tinha. Mas olha o que diz o resto. Mas para os filhos de suas concubinas, o que ele deu? Deu o quê? E para o filho? E para os filhos da concubina? E ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Para o filho legítimo, ele deixou tudo. Para os filhos da concubina, ele deu? O que eu quero? Presente ou eu quero herança? Eu quero herdar tudo que é do pai. Mas isso tem respaldo na Bíblia para o Novo Testamento? Tem, eu vou te dar agora. Vamos lá para o Novo Testamento, vamos lá. Vai para Romanos, por gentileza, depois eu volto aqui. Diga comigo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, tem uma palavrinha depois da vírgula, lê para mim ela. Então não são todos. Esses. Vamos dar sequência então. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Nós estamos falando do quê?
Do quê? Ousadia. Escravidão ou temor, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, ou meu Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, diga comigo, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, herdeiros de Cristo, somos logo herdeiros também, herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Cristo. O que Cristo herda é nosso também. Amém? Só que tem um problema. Só tem um problema. Em Hebreus diz assim, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pelo qual o filho que não é disciplinado, aliás, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, diga comigo, então vocês não são filhos legítimos, mas sim, o quê? Para Isaac recebeu o quê? E os filhos das concubinas? Presentes. Presente, a gente pode receber um presentinho. Uma bênção, uma resposta, uma vitória, um carro, uma casa. Pode receber um presentinho de vez em quando. Mas isso tudo passa. Isso tudo fica velho. Daqui a pouco desapareceu. Então a pergunta que eu faço a você: você quer tudo? Você quer tudo ou você quer presente? Então tem que ser filho legítimo. Se eu mudar essa tradução, ela vai dizer assim, eu continuo aqui, se não são disciplinados, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nós precisamos passar pela disciplina. Temos que ser filhos disciplinados, porque é aí que está. O herdar tudo que é do Pai é nosso. É onde nós vivemos uma vida vitoriosa. Não falta nada. Aquela mesma palavra que Jacó disse para Esaú. Esaú disse assim, eu tenho bens, meu irmão. Jacó disse, não aceita meu presente porque eu tenho tudo. Você tem bens? Eu tenho tudo. Você quer bens ou quer tudo? Tudo, não é? A bênção completa. Então, faça por onde, seja um filho. Volta lá, por favor. O que esses 4 com paralítico fizeram, diga comigo, não é comum. Fizeram o incomum e viveram o que todos disseram nunca terem visto. Eles, sabe, todo mundo olhou, nunca vimos isso. Por que as pessoas disseram nunca vimos isso? Porque também ninguém fez o que eles fizeram. Por isso viveram o que ninguém ainda tinha visto. Nós queremos ver coisas incomuns fazendo o comum. Diga comigo, nós queremos viver coisas incomuns ou incomuns, né? Fazendo coisas. Será que dá? Sim ou não? Não funciona. Nós precisamos agir a nossa fé de forma ousada e incomum. É o que a gente vê aqui, Ação da fé. Como nós vamos viver algo sobrenatural se não arriscarmos? O lugar mais seguro, diga comigo, é o lugar da fé. O lugar mais seguro é o lugar da fé.
Diga comigo mais uma vez, o lugar mais seguro é o lugar da fé. Ah, como é que a gente sabe disso? Primeira coisa é vivendo, segundo, vamos para a Bíblia. Qual foi o lugar mais seguro para Daniel? Cova dos leões. Por quê? Porque Deus estava com ele lá, ele saiu de lá e foi promovido. Qual foi o lugar mais seguro para Sadraque, Mesaque e Abednego? Fornalha ardente. Por quê? O Senhor foi com eles, entrou com eles e de lá eles saíram promovidos. E tantos outros. Qual o lugar mais seguro para o povo hebreu quando saiu da escravidão do Egito? Travessia do Mar Vermelho, paredão de água. Por quê? Porque quando eles terminassem de atravessar, o mar ia se fechar e os inimigos seriam exterminados de uma vez por todas. Diga comigo, o lugar mais seguro é o lugar da fé. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Diga comigo. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante, diga, para o outro lado. O outro lado significa viver coisas novas, experiências novas. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viu andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo, porque é isso que o medo faz. Distorce a visão, o entendimento e faz enxergar até o que não existe. Mas Jesus imediatamente lhes disse, diga comigo, coragem. Sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Diga comigo, Pedro saiu do barco. Mais uma vez, Pedro saiu do barco. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tem um milagre acontecendo aqui? Sim ou não? Andou? Está escrito? Andou sobre as águas. Diga comigo, mas quando reparou no vento, ficou com e foi o vento que o afundou? Quando ele começou a andar sobre as águas, o vento já estava lá? A tempestade já estava lá? Foi a tempestade que o afundou? O que foi? O medo afunda. O medo anula a fé. Olha como é sério isso. Gritou o Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O diabo sempre vai lutar para nos impedir de chegar do outro lado. Sempre. Isso é fato. Sempre vai lutar para te impedir para chegar do outro lado. Jamais vamos andar sobre as águas se não sairmos do barco. E o mais interessante, o sobrenatural é vivido após uma ação ousada. Então preste atenção que eu vou te contar a história de muitos de vocês. Quando eles gritaram e o Senhor falou, coragem, não tenha medo, sou eu. Então Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor, venha. O que ele fez?
Ele desceu, ele saiu do barco, diga com a palavra, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. O que aconteceu aqui? Ele creu. Ele creu. Diga comigo, ele creu. E ele só olhou para Jesus. Aí o texto diz, ele reparou no vento. Quando ele reparou no vento, quando ele tirou os olhos de Jesus, o medo entrou, ele deixou de crer. E o sobrenatural, o fluxo, a unção do sobrenatural acabou. E ele começou a afundar. O medo afundou. Essa é a história de muita gente. Eu creio, então eu começo a viver o sobrenatural, daqui a pouco eu não creio mais. Eu creio, eu começo a viver coisas maravilhosas, daqui a pouco eu não creio mais. Eu estou com os olhos focados em Jesus, eu estou vivendo experiências poderosas, daqui a pouco eu já estou olhando para o outro lado e estou afundando. Esse é o problema de muita gente. Identifica com a história de alguém aí? Olhe para Jesus, caminho sobre as águas. Tira os olhos de Jesus, começa a afundar. Olhe para Jesus, estou caminhando sobre as águas. Tira os olhos de Jesus, começa a afundar. Essa é a história de muita gente. O sobrenatural, ele é vivido após a ação ousada de fé. Se nós não assumirmos riscos sempre, como é que nós vamos viver algo sobrenatural? Essa tem sido o grande impedimento na realização de grandes feitos. O medo, diga comigo, o medo de assumir o quê? O medo de assumir riscos. Você sabe que nós estávamos compartilhando uma história, tem alguém no nosso meio que vem de uma sucessão de grandes vitórias. E hoje, com vários negócios diversificados. E o último negócio são pessoas que aprenderam a dar passos de fé, são pessoas ousadas, não só dizimistas, mas ofertantes ousados, que aprenderam esse princípio poderoso. E essa pessoa, ela tem vários negócios caminhando, fluindo muito, mas fruto de plantios poderosos através desses negócios. E essa pessoa montou mais um negócio, e o negócio dela vem fechando no vermelho mês após mês. Mês após mês fechando no vermelho. Então, aí vem o questionamento. Mas, poxa vida, eu sou fiel, faço minhas ofertas, faço tal e tal e tal e tal. Ok, sabe qual é o problema? Você fez dos outros negócios. Agora, desse negócio, você não fez. Esse negócio você não plantou para ele. Esse negócio você não tem semeado, você não tem ofertado. Esse negócio você não teve a coragem para fazer a mesma coisa que você fez nos outros, por isso ele não prospera. A pessoa entendeu, a pessoa caiu a ficha e começou a mesma empresa fechando no vermelho. Isso mês passado, até o mês passado fechava no vermelho. Mês passado, quando ele entendeu o princípio, já fechou e esse mês já está o dobro do mês passado. Por quê? Porque são princípios. Diga comigo, o princípio da mordomia. O dia que você entendeu o princípio da mordomia, o que é o princípio da mordomia? Você é um administrador de Deus, você não é dono de nada. O dia que você entendeu o princípio, por isso que eu disse uma coisa séria. Você pode conhecer tudo quanto é tipo de promessa, mas se você quebrar princípio, você não prospera. Por quê? Nós somos administradores, nós somos mordomos. Princípios. Vamos lá em mais um princípio. Mateus 6,33. Se você não honra a Deus em primeiro lugar, se você não busca em primeiro lugar, esqueça as demais coisas. Como é que elas vão ser acrescentadas? Você já quebrou um princípio. Está quebrando o princípio.
Não tem como Deus te prosperar. Você está quebrando os próprios princípios dele. É como honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Não é um princípio? É uma promessa com um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. É um princípio, eu não posso quebrar. Se eu quero ser bem sucedido, eu não posso quebrar. Ah, mas eu não consigo. Mas você quer vencer? O quanto você quer vencer? Quem tem sonhos maiores não fica preso a coisas menores, não. Estou certo ou errado? Sim ou não? Quem quer coisas maiores não está preso a coisas menores. Eu tenho que pensar com a mente de gente grande, não com a mente de gente pequena. Eu já falei para vocês que eu já tive cada problema com meu pai. Eu e meu pai já fomos inimigos. Nós já fomos inimigos. Meu pai pegou revólver para me atirar. Meu pai pegou facão para cortar minha cabeça. Meu pai pegou barra de ferro para me... Meu pai já me atirou faca nas costas. Meu pai já fez tudo isso e hoje é como se ele nunca tivesse feito nada. Não tem relevância alguma para mim. Não tem peso algum isso para mim. Porque não importa quem ele foi, importa quem ele é. E quando tudo isso aconteceu, ele era uma pessoa, hoje ele é outra pessoa. Então, para mim, não tem relevância. E mais importante, não é o que as pessoas fazem, né, com a gente. É aquilo que a gente deixa entrar. Então, eu decidi que eu não vou ser uma pessoa ofendida. Eu decidi que eu não serei uma pessoa magoada. Eu decidi que eu não serei uma pessoa amargurada. Eu decidi que eu vou ser uma pessoa capaz de amar e perdoar, mesmo com todos os erros e imperfeições das pessoas. Então, isso é bênção para a minha vida. Quem quer vencer é assim. Amém? Isso é bíblico, bispo? Vai para José, vai lá para a história dele, vai para Davi, vai para a história dele, para os vencedores. Vai que você vai descobrir, vai para Jesus, né? Está lá na cruz, crucificado e ainda realiza aquela oração linda por quem tinha feito tão mal, né? Estava fazendo tão mal a ele e ainda faz aquela oração a eles maravilhosa. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém? Isso não é maravilhoso? Isso é leveza para nós, isso é paz para nós. Isso é o Espírito Santo. E a gente sozinho a gente não consegue. Sabia disso? Isso é uma ação do Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Se você dizer assim, não, se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo ele não se manifestar, nós não conseguimos jamais sozinhos. Por isso que nós precisamos dele. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que Deus é grande, mas muitas pessoas têm medo de fazer algo grande. Por que isso? Temem dar errado, teme não dar certo, teme estar errado, teme Deus não honrar. Mas por que isso? Por que você teme Deus não honrar? É aí que nós precisamos fazer perguntas. Por que eu tenho esse temor? Por que eu temo dar errado? Por que eu temo Deus não me honrar? Por quê? Então eu vou trabalhar isso. Vou trabalhar essa comunhão, essa intimidade com Deus. Você sabe por quê? Diga comigo, incredulidade é pecado. É preciso sair do lugar da incredulidade. A incredulidade é pecado, nós não podemos estar no lugar da incredulidade. Quando Jesus curou o cego de Betsaida, primeiro o Senhor tirou ele de dentro do povoado. Sabe por quê? Porque Betsaida era um lugar de incredulidade. Então, antes de Jesus curar, o Senhor tirou ele para fora. Ele falou, vem cá comigo, saiu. Tirou para fora daquele lugar.
E depois que Jesus curou o cego, disse: não volte para lá. Você não vai voltar para aquele espírito, você não vai voltar para aquele lugar. Eu já te tirei do lugar da incredulidade, operei na tua vida, curei você, agora não volta para lá. Quem está entendendo? Nós precisamos sair do lugar da incredulidade, nós precisamos sair do meio da incredulidade, pessoas, o ambiente, né? Estar no lugar certo, com as pessoas certas, falando as coisas certas, com o propósito certo, porque senão nós vamos voltar para o lugar da incredulidade e, consequentemente, o sofrimento, a cegueira. A cegueira que não nos deixa ver nada, a cegueira que não nos deixa ver um futuro maior, melhor, a cegueira que nos impede de vencer. Eliseu, se Eliseu não tivesse tomado uma decisão ousada, corajosa e radical, ele não teria recebido a porção dobrada do espírito de Elias. Ele não teria realizado o dobro de milagres e não teria sido maior em autoridade, a maior autoridade profética nos seus dias. Quando eu tenho falado sobre isso, eu tenho falado o seguinte: olha para mim, por favor. Sabe quantas pessoas sabiam que Elias seria retirado, Deus ia arrebatar Elias? Cerca de 150 profetas sabiam que ia acontecer. Três escolas de profetas sabiam. Mas só Elias, só Eliseu, que disse assim: eu não saio de perto de você. Quando foi dada a oportunidade de Eliseu fazer um pedido, ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Elias disse para ele: é difícil o que você pediu, mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai receber. Naquele momento, o que é o lugar certo? Está no lugar certo com as pessoas. Então, ele diz, quando Elias falava: aguarda aqui que eu vou ali, ele falava assim: de maneira alguma, que Deus me guarde, eu não saio de perto de você. E aí, quando Elias foi arrebatado, ele foi o único que estava ali, a capa de Elias caiu, ele vestiu daquela capa. Na verdade, ele já pegou aquela capa, bateu aquela capa no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu e ele já começou a fazer um estardalhaço de milagres e maravilhas. Por que ele foi? 150 pessoas sabia. Por que só ele? Porque ele foi corajoso, ele foi ousado, ele creu e não saiu de perto até receber. Está entendendo? Sim ou não? Palavra vem para todos, promessa vem para todos. Meu Deus, se está ali 150 homens que sabiam daquilo, ao meu entender, tinha que ter uma briga. Tinha que estar todo mundo ali. Né? Eu também não saio de perto, eu também não saio, eu não sei. Aí depois quem vai decidir é Deus. Mas não, Eliseu, diga comigo, Eliseu quis, desejou mais do que todos os outros. É por isso que ele recebeu. Quem deseja mais, alcança mais. Tudo começa assumindo riscos. Como viver algo grande sem dar passos arriscados de fé? Como eu posso viver algo grande sem dar passos arriscados de fé? Se Davi tivesse cedido quando numa pressão ofensiva dos jebuseus e as piadas que falaram quando ele chegou para conquistar Jerusalém, então o que ele ouviu é que ele jamais conquistaria aquele lugar, que ele jamais entraria naquele lugar. E ele jamais teria conquistado, e tudo ele conquistou, e aquele lugar passou a se chamar o lugar de Davi, a casa de Davi. Porque o que disseram que ele não ia conquistar, que ele não podia conquistar, ele conquistou. Porque ele creu. Tudo que realmente é valioso, diga comigo, custa caro. E vai demandar atitude diferenciada.
Diga mais uma vez: tudo que é valioso custa caro e vai demandar atitudes diferenciadas. Aí entra esse princípio, né? Quem quer mais? O quanto você quer? O quanto você realmente quer? O quanto? Diga não para os nãos do diabo. Inclusive, muitos momentos de silêncio de Deus não eram um não. Deus estava esperando perseverança. Diga não para os medos. Não aceito esse medo. Diga não para a incredulidade. Não aceito ser um homem incrédulo, uma mulher incrédula. Diga não para o lugar confortável, porque a chamada zona de conforto, quero te dizer que não tem conforto algum nela. Zona de conforto, diga comigo, não há conforto algum. Não há conforto algum na zona de conforto. Então muitas vezes nós vemos o próprio Deus nos empurrar para fora, nos tirando da zona de conforto. A gente acha que é um problema e é Deus nos empurrando para nos tirar de lá. Essa mensagem, essa palavra nos ensina a determinação. Diga comigo a palavra determinação. Quando uma pessoa realmente ela quer uma mudança na vida, ela não deixa que os obstáculos sejam impedimentos para ela. Não. Nem todo mundo está disposto a andar uma milha a mais. Quem me ouviu falar hoje sobre uma milha? Quem não me ouviu falar sobre uma milha? Então a pergunta que eu te faço, quanto é uma milha? Eu vou arredondar para você, tá bom? 1.610 metros. Essa história, escuta, essa história, esteja um passo à frente, não. Uma milha. 1940 passos à frente. Jesus ensina a andar uma milha a mais. Cai a ficha nisso, por gentileza. Quanto é uma milha? Estou arredondando para você, que é 1.609 e alguma coisa. 1.610 metros. Em passos, se os seus passos for 0,83 centímetros, vai dar 1.940 passos. Então você tem que estar... Imagine você, olha para mim, por favor. Se eu tiver uma milha na tua frente, você vai conseguir me ver? Sim ou não? Você vai ter que pôr binóculo para me ver. Se eu tiver uma milha na tua frente, se eu tiver a 1.610 metros na tua frente, daqui lá no Mufato tem 1.500 metros. Daqui da porta da igreja a gente não enxerga quem está na porta do Mufato. Então quando Jesus fala para andar uma milha a mais, saiba que você não vai dar um passo ou dois a mais. Você vai ter quase 2.000 passos à frente. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Tem gente que vai falar assim, nossa bispo, agora me cansou de vez, porque eu estava achando um passo a mais já muito. 2.000? 2.000. É para te colocar muito à frente. Muito à frente. É nos preparando para estar sempre à frente. Quando Davi foi testado, e alguém disse assim, mas querendo o mal dele, falou, olha, você vai ser recompensado, você vai ter a filha do rei como sua noiva, se você trouxer 100 prepúcio filisteu. Sabe o que é 100 prepúcio, não? Quem não sabe, por favor. 100 prepúcio é porque eles tinham o hábito, eles tinham que fazer espécie da operação da fimose, cortar a pele do órgão masculino. Então, por que Saul pediu isso para Davi? Porque queria que Davi fosse morto.
e diz assim: você vai trazer 100 prepúcios de filisteu, aí você vai ser premiado. Sabe o que Davi fez? Quantos que ele trouxe? Quantos? 200. Ele trouxe o dobro. O dobro. Ele ficou assustado, surpreendido. Ele foi o dobro, ele andou 1 milha a mais. Porque Jesus disse: se alguém te forçar 1 milha, vai 2. Esteja à frente. Coloca isso dentro de você. Passos ousados. Os homens que levaram esse aleijado na maca, esses 4 homens, eles poderiam ter argumentado dizendo assim: nós tentamos. Não podia? Sim ou não? A casa estava cheia. Eles poderiam ter dito: é muita gente. O que a gente pode fazer? Não tem o que fazer. Eles poderiam ter dito isso. Eles poderiam ter dito: eu fiz tudo. Tudo que era possível eu fiz. Eu cheguei e não tinha como entrar. Quando uma pessoa, ela quer mais, diga comigo, ela faz mais. Olha que lindo. Quando ele chegou pela porta da frente, não dava nem para chegar. Mas certamente, eles averiguaram as laterais. Será que tem algum lugar pela lateral que dá para entrar? Certamente eles foram no fundo. Tem que ter algum lugar para a gente entrar aqui. Nós chegamos até aqui. E aí não encontraram nenhum lugar. E qual foi a decisão? Vamos descer pelo telhado. Queria ou não queria? Acreditava ou não acreditava? Porque ninguém que não acredita não faria isso. Ninguém que não acredita. Quando nós queremos mais, existe uma força interior que não nos deixa parar. Diga comigo, existe uma força interior que não nos deixa parar. Se algo é importante, rompemos com as barreiras. Tem gente que diz que é importante, mas não rompe com as barreiras. Então, porque não é tão importante assim? Quando realmente nós queremos uma coisa, nós esgotamos as possibilidades. Quando realmente você quer, você esgota as possibilidades, porque você está determinado. Enquanto há um meio de lutar, de insistir, você continua. Isso é ousadia. Isso é ousadia. Diga comigo: Senhor, eu quero espírito de ousadia. Quando não deu para chegar e entrar pela porta, certamente eles disseram: nós chegamos até aqui, não vamos parar. Nós vamos abrir um buraco no telhado. O paralítico sendo carregado, imagina a cena, o telhado sendo tirado. Aquela casa tinha um dono. Passa a maca pelo telhado e desce até Jesus. Foi ali que Jesus disse. O texto diz: vendo a fé que eles tinham, porque foi uma atitude muito ousada. Diga comigo, eles foram atrevidos. Diga, eles foram corajosos. Eles foram ousados. A casa não era deles, eles subiram, abriram um telhado, baixaram o paralítico, eles arriscaram tudo, porque estavam determinados. A fé fez com que eles agissem dessa maneira. A verdade é que muita gente para por não crer o suficiente, é por isso que para. Eu costumo dizer isso há anos, que quem crê não para. Diga comigo, quem crê não para. E eu tenho uma frase que eu falo para mim há anos também. Eu falo ela para mim. Eu nunca paro. Por que eu nunca paro? Porque eu não quero recomeçar nada. Porque quando você para, você vai ter que recomeçar.
Se você quer chegar lá, você vai ter que recomeçar. Então é melhor não parar. Não é verdade? Ainda que é aquela frase, né? Mais importante do que a direção, mais importante que a velocidade é a direção certa. Então, às vezes, nós estamos devagarzinho, mas estamos na direção. E se continuarmos, nós vamos chegar lá. Quando a pessoa crê, ela dá passos ousados, ela continua agindo a fé, tem um comportamento diferente da maioria, parte para o tudo ou nada. Essa é a ação de quem crê. Muitas pessoas estão adormecidas na fé, estão atadas, acostumadas com as coisas espirituais. Esse é um outro problema. Acostumada. Muitas vezes acostumada até com a mesma vidinha. Ter o mesmo comportamento. Com os nãos e não ousam mais. Se é que ousaram um dia, né? É uma reflexão que nós devemos fazer. O quanto realmente você quer? O quanto você está determinado a viver coisas maiores, a sair de onde você está, o quanto você crê no Deus da Bíblia, o quanto você crê nas promessas. Cada obstáculo, a cada obstáculo você usa, às vezes tem pessoas que usam até a própria religião, a própria fé, dizendo, acho que não era para mim. Acho que não era da vontade de Deus. São historinhas para justificar a covardia. Se ofenda não. Às vezes é mais fácil a gente dizer isso. É mais fácil a gente dizer isso do que dizer eu não paguei o preço que eu deveria pagar, eu não me comprometi o quanto eu deveria ter me comprometido. Eu não estreitei e não investi na minha fé o quanto eu deveria ter investido, ou não ousei o quanto eu deveria ousar. Então é mais fácil a gente dizer, acho que não era para mim. Acho que isso não era a vontade de Deus para a minha vida. Isso é um grande engano. Não tem a ver com a vontade de Deus, mas com a vontade de vencer. Sabia disso? E posso dizer mais uma coisa para você, não fica triste não? Eu vejo às vezes muita gente que é como se ainda estivesse confortável. Quando se tornar desconfortável, quando se tornar insuportável, a gente reage. Mas eu acho que deveria ser uma reação por decisão. Sabe aquela decisão interessante, inteligente? Não quero, não vou viver isso, eu sei que Deus tem mais para mim, eu não aceito mais viver essa vida limitada, eu não aceito viver essa vida miserável, eu não aceito mais, eu vou buscar. Existe um Deus. Existem pessoas que eu já usei a frase, a água não bateu ainda na bunda de verdade. Quando bater, ela cai a ficha. Se não cair, morre afogado, né? Então, se eu quero vencer, eu não vou permitir que os obstáculos, diga comigo, sejam obstáculos. Diga, eu não vou permitir que os obstáculos sejam obstáculos. Sabe o que acontece com os obstáculos? A gente faz um buraco nele. Diga comigo, eu vou fazer um buraco nos obstáculos. Eles não fizeram? O telhado não era um obstáculo? O que eles fizeram? Arrancaram o telhado. E entraram, o obstáculo saiu. Esses homens que levaram o paralítico estavam unânimes com eles, com ele na fé, em concordância, no mesmo espírito de fé. Que maravilha, né? Pessoas que estão no mesmo espírito, no mesmo propósito. E aí é que diz, Jesus viu a fé deles. Não foi a fé do Senhor, mas foi a fé deles.
Muitas pessoas têm esperado que Jesus tenha fé por elas, mas Ele é quem está esperando a nossa fé. Jesus não vai ter fé por nós. Ele é o autor da fé. Ele nos deu o Espírito dele, que é o Espírito da fé. A prova da fé, ela vai muito além de blá blá blá, de palavras. Diga comigo, fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela é morta, e por isso nós precisamos viver uma fé com obras e obras que expressam a nossa fé. Você sabe uma coisa que eu vou te ensinar hoje? Eu vou te ensinar, quem é pai aqui, por favor? Levanta a mão, pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Eu vou pedir uma coisa para você. A partir de hoje, você vai fazer hoje mesmo, hoje. E você vai criar esse ritual. Porque muitos de vocês, hoje são pessoas que não acreditam em muitas coisas, pessoas que têm bloqueios, pessoas que têm traumas, pessoas que têm medo, pessoas que faltam essa ousadia, falta confiança na palavra. Eu vou pedir uma coisa a vocês, que vocês façam, por favor, coloca Deuteronômio para mim, que vocês façam, vai para o 8, por gentileza, que vocês façam orações com seus filhos, todos os dias. Você vai criar um ritual, você vai orar com seus filhos, e você vai dizer aos seus filhos, diga comigo, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, diga, e a tudo que as suas mãos fizerem, diga, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Diga comigo, o Senhor concederá, diga, grande prosperidade. Diga comigo, diga, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo. Diga, e para abençoar, diga comigo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Diga, vocês emprestarão a muita gente, e de nenhuma tomará emprestado. Você vai pegar nas mãos dos seus filhos e vai dizer essas palavras: meu filho, o Senhor te abençoa, a bênção do Senhor está sobre a tua vida, o Senhor vai abençoar a obra das suas mãos, tudo que você colocar as suas mãos vai dar certo, tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar, tudo que você colocar as mãos vai crescer, tudo que você colocar as mãos vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, diga, porque se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Creia nisto. E diga, você está preparado, meu filho? Pode ir que tudo já deu certo. Cria esse ritual. Faça entrar na mente deles. Imagine se você tivesse crescido ouvindo essas palavras: meu querido, minha querida, meu amadinho, saiba que você é um vencedor, você tem a marca dos vencedores, você foi chamado para ser cabeça e não cauda, você só vai estar por cima e jamais por baixo, tudo que você colocar as mãos vai dar certo, você vai prosperar em tudo, porque Deus é com você, a bênção do Senhor te acompanha, aonde você for, a bênção do Senhor está sobre a tua vida, ela te alcançará, meu filho. Vai e vai na fé, porque Deus é com você. Amém. Imagina como você seria hoje. Mas muitos cresceram ouvindo o quê? Não é para você. Você vive de ilusão, você nunca vai ter isso. Dinheiro
Uns cresceram com a crença que ter dinheiro é ruim, porque dinheiro é ruim, dinheiro é mau. Não é verdade? Muitas pessoas até outro dia achavam que dinheiro é um problema. Dinheiro é ruim, dinheiro é mau, porque os ricos são maus. Não, não é. A Bíblia diz que é uma bênção e por tudo ele responde. Por tudo ele responde. Quem é bom com dinheiro não vai ficar melhor? Sim ou não? E quem é mau com dinheiro? Mais maldade vai fazer. Então não é questão de dinheiro, é questão de caráter. É questão que tem nada a ver com dinheiro. Nadinha. Tem a ver com caráter. Outro dia minha mãe estava falando que ela estava numa fila para fazer um exame, e aí uma mãe com uma criança de uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 aninhos, e daquelas mães que já teve uma criação errada e virava e naquele momento, por causa da fila, ela dizia assim para o menino: tá vendo, meu filho? Tá vendo? É por isso que a mamãe fala para você, ser pobre é uma desgraça. Ser pobre é a pior desgraça dessa vida. Não seja pobre, meu filho. Não seja pobre, porque isso é uma desgraça, tá vendo? Pobre sofre, pobre... Pô, tudo bem, não é agradável, mas isso é forma de falar? Sim ou não? E muitas vezes quando coloca, semeia algo ruim sobre as pessoas bem-sucedidas, né? Porque a gente vê muitas vezes a mentalidade que nós temos aí, o nosso país, nós crescemos, é que infelizmente nesse país tudo é perdoado, né? O criminoso é perdoado, o corrupto é perdoado, o que rouba trilhões é perdoado, sai da cadeia, mas ser bem-sucedido é um crime. Não é? Já viu isso? O cara não pode ser bem-sucedido na vida porque é quase um crime. É quase um crime ele ser bem-sucedido. Ele não presta porque ele venceu na vida. É uma visão. É um espírito. Quem vai fazer isso com os filhos? Faça isso com seus filhos. Lança esse espírito sobre... Faça isso como um ritual. Faça isso como um ritual. Os meus já estão grandes, a palavra entrou, mas a hora que chegar os netinhos, eles vão crescer desse jeito, debaixo desse ritual. Vai entrar cedo a palavra dentro deles, palavras poderosas como essa, saber que eles são capazes, que a bênção está sobre a vida deles, que eles podem tudo naquele que fortalece eles, que eles vão ser cabeça, enquanto eles viverem nessa terra, eles serão cabeça, eles terão para emprestar, tudo que eles colocarem as mãos vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Quem vai fazer isso com seus? Aonde está isso? Aonde está? Vamos ver se você vai fazer mesmo. E agora, aonde está isso? Não, pode ler inteiro, sabe por quê? Volta lá em Deuteronômio, que essa bênção é condicional. Volta lá em Deuteronômio. Vai para 1. Versículo 1. Se vocês obedecerem. Como? Isso é um princípio, fidelidade. O princípio da fidelidade. Você quebrou, o princípio foi embora. Por isso que eu estou falando, não conheça a sua bênção não. Diga comigo, eu quero me tornar um especialista em princípios. Porque se você não quebrar princípios, você vai arrebentar. Você vai voar. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, diga comigo, e o seguirem. Como? Cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Diga comigo, todas estas bênçãos virão sobre vocês, quer dizer, você não vai correr atrás dela. Cumpre com o princípio que ela vai correr atrás de você. Virão até vocês e os acompanharão. Agora termina a leitura. Obedecer é um princípio. Obedecer é um princípio. Se você não cumpre o princípio, a promessa está quebrada.
Mas se você cumpre o princípio, a promessa vai se cumprir. E vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, e aí vai. Bênçãos que não acabam mais. Para tudo, todas as áreas, seus filhos serão abençoados, também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, os rebanhos, tudo. Cesta, maçadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados, leia aqui, por favor. Vocês serão abençoados? Leia o 6 para eles. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Meus filhos, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E quando terminar, fala, você está pronto. Vai na fé que você está abençoado, meu filho. Amém? Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por gentileza. Jesus perguntou aos paralíticos, os religiosos que estavam remoendo e perdendo o tempo ali, vendo o paralítico, as ações, as atitudes de fé dos 4 com o paralítico. Esses espiritualmente, eles eram mais paralíticos do que aquele que foi buscar a sua autonomia. Eu creio que essa é uma mensagem poderosa para nós hoje. Porque mostra que quando uma pessoa quer ir além, ela vai. Quando uma pessoa quer ir além, ela vai. E também quando o problema é mental, é interno, é de incredulidade, é de legalismo, esse é o maior problema. Porque enquanto o paralítico estava vivendo um milagre extraordinário, tinha religioso ali só questionando, não vivendo nada. Porque religiosos legalistas não vivem nada. Mas os homens de fé, eles viveram milagres. É isso que acontece. O espírito que estavam neles se não tem jeito, e é a palavra que o Espírito Santo traz para você hoje. Diga comigo, se não tem jeito, abra um buraco no telhado das circunstâncias. Sabe, não tem, as circunstâncias mostram que não tem jeito. Não, abra um buraco no telhado dela. Você só não pode aceitar a estagnação. Não aceito permanecer do mesmo jeito. Não aceito continuar onde eu estou. Não aceito os mesmos resultados. Sabe o que você tem que fazer? Foram várias mensagens que nós ouvimos. Sair do barco. Põe o pé para fora. Arrisque-se na fé. Seja ousado. Deus espera ousadia em você. Fé natural, diga comigo, resultados naturais. Fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. Diga, fé comum é a natural. Diga, fé incomum é a sobrenatural. A atitude deles foi incomum. Muda a fé, muda os resultados. Muda a fé, a visão muda. O espírito muda. Os resultados mudam. Por isso que é necessário mudar a fé, mudar o espírito, para mudar os resultados. A fé não é viva se não tiver atitude de coragem, ousadia, intrepidez, determinação, perseverança e sacrifício. Deixa eu entrar que eu não estou te contando história não. Estou falando algo poderoso com você. Fé de resultados é uma fé viva. Diga comigo, a fé é a loucura do vencedor. Então para pensar nesses homens, quando olhar esses homens arrancando o telhado e descendo a maca ali, meu Deus, que loucura é essa?
O barco estava cheio de discípulos, só um teve coragem de descer e começar a caminhar. E eu costumo dizer o seguinte, olha aqui para mim. Às vezes tem pessoas que dizem assim, parece que Deus tem seus preferidos. Eu vou te provar que não. Você sabe qual era o discípulo que era chamado discípulo amado por Jesus? João. Por que a igreja não foi edificada em cima de João e sim em cima de Pedro? Tu és Pedro, tu és pedra, em cima dessa pedra eu edificarei a minha igreja. Porque nenhum deles tinha a ousadia de Pedro. Não foi João que desceu do barco e caminhou sobre as águas, foi Pedro. Você entendeu? Está entendendo ou não? Se fosse por preferência, então teria sido João. Que o texto mostra que Jesus tinha uma afinidade com João, mas não foi. Foi Pedro, por causa da fé. Deus está esperando uma atitude de fé de você. Deus está esperando ousadia, intrepidez como o de leão. O ímpio foge, o justo é corajoso como o leão. Feche os seus olhos. Nós não podemos conquistar o que nós não podemos enfrentar, o que nós negamos enfrentar. Você não pode conquistar. A Bíblia deixa claro que coragem, assim como o medo, é um espírito. Rejeite o espírito do medo e tome posse do espírito da coragem. Diz também que o ímpio foge mesmo quando não está sendo perseguido. Mas o justo é corajoso, intrépido, ousado como o leão. Deus espera de seus filhos. Deus não espera de seus filhos que espere de forma passiva aquilo que sonham, mas que se levantem e ajam na fé. Deus quer que você se levante. O sobrenatural, ele é vivido após uma reação de fé. Jamais viveremos a grandeza de Deus se não crermos nela. Jamais. Quando o diabo disser a você que você não pode, ignore. Não permita que algo o intimide. Não aceite. Faça parte desse grupo de justos, corajosos, intrépidos, ousados como o leão. Diga comigo, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Diga, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Diga, eu não recebi um espírito de medo. Diga, mas de poder, de coragem, de ousadia. Os pensamentos de Deus para nós são de paz. Diga, os pensamentos de Deus para a minha vida é de paz. Acredite nisso. Precisamos crer e cooperar com Deus, fazer aquilo que nos cabe, que é enfrentar, avançar, não render a nenhuma ameaça. A palavra de Deus nos assegura a vitória. Saia e haja como uma autoridade que você é. Você é uma autoridade, você é o sal que conserva, você é a luz que ilumina, você é a resposta para os problemas deste mundo, é você. Somos nós a resposta. Você tem a solução para quem está sofrendo, nós somos a solução desse mundo. A Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos, que nós somos cabeça e não cauda. Diga comigo, eu sou cabeça e não cauda. Diga comigo, a Bíblia diz que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque ela brilha. Você é essa cidade. Você é essa cidade que foi levantada e edificada sobre o monte. Levante-se com ousadia, você tem tudo a seu favor. Diga comigo, eu tenho tudo a meu favor.
Diga: Deus está do meu lado. Diga: eu sou como a menina dos olhos do Senhor. Querido, você é como a menina dos olhos do Senhor. Ai daquele que mexer com você. Não temas. Deus tem mais para todos nós, mas é preciso uma reação de fé. Não quebre princípio, comece a ser especialista em princípios. Se você não quebrar os princípios da obediência, da mordomia, do priorizar a Deus, de honrar a Deus, as promessas vão se cumprir na sua vida. O Espírito Santo está impulsionando você para dar uma arrancada, para dar um salto, para sair de onde está. Faça a sua parte, porque Ele não falha, Ele não vai falhar. Você é muito mais forte do que pensa. Espere e avance na fé. Se Ele é com você, Ele te fortalece. O texto diz: vendo a fé que eles tinham, Deus responde fé. Diga comigo: Deus responde fé. Por isso seja arrojado. Você tem potencial para muito mais. Diga: eu tenho potencial para muito mais. Diga: eu tenho potencial para muito mais. Diga: e eu vou além. Diga: eu vou conquistar muito mais, em nome do Senhor Jesus. Então se levante agora na fé e diga: em nome do Senhor Jesus, agora que eu vou avançar, agora que eu vou crescer, em nome de Jesus eu vou dar passos de fé, eu vou dar passos ousados, em nome do Senhor Jesus. Eu me encho de coragem. O Espírito Santo te enche de coragem nesta noite. O Espírito Santo te reveste de coragem. Você vai sair do barco, você vai pisar nas águas, você vai caminhar sobre as águas, você vai abrir um buraco nas circunstâncias, você vai abrir um buraco nos obstáculos, um buraco. O que te impede não será mais um impedimento, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que falaram que você não pode conquistar, você vai conquistar. Você vai ser como Davi. Os jebuseus disseram: aqui você não entra, e aquele lugar passou a se chamar cidade de Davi. Aquele lugar se tornou o lugar de Davi. Você vai ser o Eliseu que toma a capa de Elias e vive 2 vezes mais unção e milagre, em nome do Senhor Jesus. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Eu visto essa capa, eu tomo posse dessa capa, eu tomo posse dessa unção, eu tomo posse. Eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver milagres, milagres extraordinários, milagres extraordinários, sobrenaturais. Diga: eu vou viver resultados incomuns. Os resultados serão incomuns, não serão comuns. Os resultados serão incomuns, em nome do Senhor Jesus. Declara, profetiza, em nome de Jesus. Declara, sai. Não seja apático, não. Declara, faz sair pela tua boca: eu vou viver resultados incomuns, resultados sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Eu estou saindo do meu barco, eu vou pisar sobre as águas. Não importa a tempestade, não importa o vento contrário, não importa. Deus quer que você dê passos de fé. Deus quer que você esteja ousado. Deus está esperando isso de você. Ele quer te honrar, Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar, em nome de Jesus. Se levante hoje, se levante na fé. Você é filho, querido. Você é filho, você é para herdar tudo. Você não é para receber um presente aqui, outro ali. É para você herdar tudo. Filho herda tudo. Tudo que é do pai é do filho. Então creia e tome posse, em nome do Senhor Jesus. Creia, em nome de Jesus. Eu vou viver milagres incomuns, sobrenaturais, resultados incomuns, resultados sobrenaturais, em nome de Jesus. Eu abro um buraco nos obstáculos, um buraco nas circunstâncias. Eu abro em nome de Jesus. Vai com fé, vai com fé. Diga: eu vou abrir um buraco nas circunstâncias. Eu vou abrir um buraco nos obstáculos. Nada vai impedir eu viver tudo aquilo que Deus tem para mim.
tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou crescer. Faça algo em comum. Tome decisões. Tome decisões. Seja ousado. Seja ousado. Deus quer. Deus quer. Deus está te impulsionando para viver coisas maiores. Deus está te impulsionando para sair do natural, para viver o sobrenatural. O sobrenatural. O sobrenatural. Não, chega de resultados comuns. Chega de resultados comuns. Está na hora de ir para o incomum, para coisas maiores. Determina isso, profetiza. Pega esse espírito, diga: eu não aceito os nãos, eu não aceito a covardia, eu não aceito o medo, eu não aceito a incredulidade, eu não aceito a dúvida, eu não aceito. Eu tomo do espírito da fé, eu possuo o espírito da fé, porque eu vou viver coisas maiores, incríveis, poderosas, sobrenaturais. E você vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tem uma empresa, se você trabalha num lugar, você quer crescer, se você quer trabalhar num lugar, mas se você tem o teu negócio, eu quero que você, num ato de fé, você estenda as mãos para a direção desse lugar, e você vai falar o nome, e você vai dizer, e vai profetizar: esse lugar vai viver resultados sobrenaturais, resultados incomuns, esse lugar vai viver o sobrenatural, resultados sobrenaturais, o incomum vai acontecer nesse lugar, o sobrenatural vai acontecer nesse lugar. Declara, em nome de Jesus, será um mês melhor do que o outro, um mês maior do que o outro, um mês superior ao outro, cada mês maior, cada mês de avanços maiores, de crescimentos, de resultados incomuns, em nome de Jesus. Declara, em nome de Jesus. Se você não tem, você pode fazer sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara: aonde está essa empresa? Rua tal, no bairro tal, empresa que responde pelo nome tal. Eu declaro em nome de Jesus, eu abençoo esse lugar, eu abençoo esse endereço, e em nome do Senhor Jesus, os resultados serão incomuns nesse lugar, serão poderosos, em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça agora e diga: em nome do Senhor Jesus. E diga: eu declaro, diga: eu profetizo sobre a minha vida. Diga: eu serei bendito, abençoado na cidade e no campo. Diga: onde eu pisar com a planta dos meus pés, diga: eu serei abençoado, eu serei honrado. Diga: aonde eu entrar, diga: eu serei cabeça. Diga: tudo que eu colocar as minhas mãos, diga: vai prosperar, vai dar certo. Diga: vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Diga: eu estarei somente por cima e jamais por baixo, por cabeça e jamais por cauda, em nome do Senhor Jesus. Diga: a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Diga: se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Diga: Deus é por mim. Diga: os pensamentos de Deus para a minha vida, diga, são pensamentos de paz, de bem e não de mal, para me dar o fim que eu espero. Diga: e eu tomo posse de um futuro glorioso, poderoso. Diga: o meu futuro é glorioso, é poderoso, é estrondoso, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: eu declaro, eu profetizo todas essas bênçãos
sobre a minha vida e tomo posse delas em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. A Bíblia diz: então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Diga comigo: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Diga: ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus. Diga: pois em ti pomos a nossa confiança. Ele diz assim: pois em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Diga comigo: não deixes o homem prevalecer contra ti. Sabe que tamanho que era esse exército? Mais de 1 milhão de soldados. Asa fez essa oração. E Deus deu uma grande vitória. Grande. E sabe o que Deus manda dizer a você hoje? Problemas invencíveis serão derrotados. Problemas invencíveis serão derrotados com a simplicidade e a leveza, pelo Senhor. Sabe por quê? Não há ninguém como Ele para ajudar os fracos contra os poderosos. E a única coisa que Ele diz a você: basta colocar inteiramente a confiança nele. Inteiramente. O homem mau não prevalecerá contra o justo. Não prevalecerá. Grave isso. Problemas invencíveis serão derrotados. Vão cair. Eles vão cair. Deus é com você. Hoje é dia de viradas. Hoje é dia de grandes vitórias. Então se levante e dê passos de fé. Faça o que nunca fez, porque Deus vai fazer o que você nunca viveu, o que você nunca desfrutou. Levante as suas mãos. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus esta unção sobre a tua vida. Que esta noite seja uma noite de grandes viradas, de grandes vitórias. Em nome do Senhor Jesus eu declaro que coisas incomuns, resultados incomuns, sobrenaturais, comece a acontecer na sua vida a partir de hoje, porque a sua fé não será uma fé comum, a fé do sobrenatural, de atitudes incomuns, e você vai colher resultados incomuns. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.